Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o suposto anticristo islâmico. Nós finalizamos o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Nós vimos os últimos capítulos, foram muito interessantes, eu achei, eu sempre fico assim mexido quando a gente começa a falar nesses últimos eventos, principalmente a partir do capítulo 13, 14, 15. Nós começamos a ver todas as séries de acontecimentos que estão programados para acontecer e que vão acontecer. Não tem como mudar estas coisas. Nós já estamos vendo todo o desenho destas coisas agora. As maquetes já estão montadas, tudo já está preparado. Então, os atores começam a se movimentar neste cenário, é um cenário escatológico do fim dos dias. E o que é que acontece? Nós vemos muitas coisas que começam a mexer um pouco a nossa imaginação. Batalha do Armagedon, por exemplo. Eu acredito que nós vimos um enfoque sobre a Batalha do Armagedon, que quem sabe é apresentado nas escrituras, mas as pessoas às vezes fantasiam demais. Nós vimos também sobre Gog e Magog. Nós não vimos tudo, a gente ainda poderia ter visto mais coisas sobre Gog e Magog, explorado um pouco aquela questão das referências da terra de Magog com relação a Alexandre o Grande, o significado espiritual disso com relação à grande batalha de Gog, da terra de Magog. Mas nós finalizamos durante várias semanas, vários dias, nós tivemos aqui, nós, graças ao nosso Pai Celeste, nós finalizamos, e foi uma bênção esses dias. E nós vimos Gog e Magog, nós vimos outro tema, e veio na minha mente, nós falamos bastante sobre o anticristo, o desprezador da lei, que é o termo original que Paulo fala, Paulo identifica essa característica do anticristo, e isso me marca bastante, quando nós pegamos esses pontos-chave. Paulo fala do anticristo como desprezador da lei, nós vimos isso, e foi traduzido como iníquo, simplesmente. Por quê? Porque não é interessante para o anticristo colocar lá de cara na escritura, lá em 2 Tessalonicenses, que uma das suas principais características, a principal, e Paulo fala disso, é desprezador da lei. Então coloque iníquo, porque a palavra iníquo, até para você falar, ela é chata, e você imagina uma coisa ruim, pode ser qualquer coisa ruim, porque é o anticristo, mas você não vai pegar o ponto-chave pelo qual a operação do erro vai ser apresentada pelo anticristo. É o iníquo, desprezador da lei. Nós vimos isso. Então, quando você vê alguém, o desprezador da lei, esse é o ministério dele, do iníquo. Tudo bem. Eu lembro que uns dias atrás, há um tempo atrás, eu entrei em contato com alguns irmãos, da raiz, vamos dizer assim, de uma raiz mais eminentemente, vamos dizer assim, de costumes hebraicos. Claro que nós temos, sim, costumes hebraicos, desde que sejam bíblicos, tudo bem? Esse é o ponto. Costumes, desde que sejam bíblicos, mantidos biblicamente. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas eu lembro que eu entrei em contato e tive várias conversas com grupos dessas volta às raízes, vamos dizer assim. E eu lembro que muitos desses grupos, no final das coisas, não terminavam muito bem, Por quê? Porque não havia um consenso. Eu lembro que existiam pessoas que diziam que era preciso circuncidar ainda. Era necessário que as pessoas fossem circuncidadas. Peraí. Onde é que está na escritura? A gente tem... Então, olha só. São coisas que são ressuscitadas do passado e que vão sendo trazidas para o tempo de hoje. Você precisa se circuncidar para que você seja salvo? Claro que não, de forma alguma. E eram outros e outros temas mais. Há uns anos atrás, foi introduzido dentro das crenças de alguns cristãos, de alguns grupos escatológicos também, principalmente depois daquele livro lá do Joel Richardson, que ele escreveu um livro lá, o Anticristo Islâmico. E esse livro do Joel Richardson, que é o Anticristo Islâmico, ele é um livro que ele apresenta uma visão para o anticristo totalmente diferente daquela tradicional. Mesmo a tradicional não é correta. A tradicional ela é parcialmente correta. Ela apresenta algumas coisas sobre esse ser, essa figura maligna dos últimos dias, mas não deixa ele totalmente exposto ainda.
né? Não está totalmente exposto. Há uma reversão, vamos dizer assim. Tem acontecido também, ultimamente, uma reversão dos valores bíblicos doutrinários. Ok. Nós sabemos que, o que acontece? As pessoas têm uma visão futurista, né, do anticristo, e essa visão, em grande parte, vem dos jesuítas, do Vaticano. Eles começaram a trabalhar para desviar o olhar do Vaticano, para que o anticristo aparecesse atacando os cristãos, simplesmente atacando. Então, qualquer ataque a um grupo cristão, as pessoas, olha, é o anticristo. É claro que quem criou, vamos dizer assim, quem criou o Islã, Roma, quem está por trás disso. Então, são uma série de assuntos que tem a ver com o que Roma fez, o que é que Roma está agindo, como Roma age. Está por trás de tudo isso. Então, nesse livro do Joel Richardson, não é isso? Ele é de 2000, por aí, começaram a surgir pregadores, professores, sites, pessoal da mídia, dizendo que do Islã que surgiria o anticristo, e você teria a figura do Mahdi, que eles dizem que está a caminho, e que esse Mahdi, de fato, seria o anticristo bíblico. Então, começaram a pregar essas coisas nos púlpitos, e aí o livro do Joel Richardson começou, então, a explodir aí no meio evangélico, porque ele começava a fazer certas aplicações do Apocalipse, aplicando ao Islã. Agora, existe um anticristo, realmente ele vai surgir do Islã? Eu lembro que uma das coisas que mais falavam e diziam é o seguinte, não, eu nem lembro muita coisa, mas eu lembro que dizia o seguinte, olha, foi naquela época do Estado Islâmico que estavam decapitando as pessoas. E aí diziam, olha, lá no Apocalipse fala que os mártires, eles serão decapitados. Você está vendo agora? Quem é que está decapitando os cristãos? Então, por causa disso, aqueles grupos jihadistas, aqueles grupos lá terroristas, eles eram associados com o anticristo, porque estavam fazendo isso já. Então, era uma característica do anticristo. Então, as pessoas estavam se apegando a algo que estava sendo feito, sem examinar o contexto geral mais amplo e simplesmente dizer, não, é o anticristo que está fazendo isso, então, o anticristo realmente é do Islã. E dava um trabalho, um grande trabalho, vamos dizer assim, tentar apresentar biblicamente a real visão sobre esse ponto com a pessoa que já tem isso em mente. Por quê? Porque a pessoa ela fica apegada a 2 ou 3 pontos, 2, 3, 4 pontos, e de uma forma invertida ainda, para tentar suportar o peso, né, de inexistência de evidências. Interessante isso. Então, para mim, identificar o anticristo, eu não posso lidar com suposições. Esse é o primeiro pilar disso tudo. Eu não posso lidar com suposições. Eu suponho, por quê? Porque foi feito isso. Não posso lidar com suposições. Eu preciso me apoiar em evidências históricas que correspondam, que corroborem com as escrituras. Nós precisamos ser bereanos. Na verdade, os bereanos, eles estudam da palavra para descobrir realmente se as coisas são assim. Nós temos de estudar as profecias que falam sobre o anticristo. E onde é que nós vamos estudar essas profecias? Onde nós vamos encontrá-las? Nós vamos encontrá-las, basicamente, com fartura, nos livros de Daniel, do Apocalipse, alguma coisa que Paulo fala lá, e João também fala, alguma coisa também, Mateus. Então, nós vamos ter de juntar um quebra-cabeças, vários pontos, para ver realmente se as profecias apresentam o anticristo daí. Então, se o Islã realmente é o anticristo, como alguns dizem por aí, tem pessoas, você entra nesses grupos de Telegram, você vê cada tipo de crença, as pessoas, né, todo mundo tem o direito de crer do jeito que quer. Agora, se aquilo que a pessoa crê tem fundamento bíblico ou não, aí é outra história. É outra história. Então, as pessoas creem, né, o Islã é o anticristo, mas eu preciso ver isso na escritura, de acordo com a palavra. Você vai ter centenas de profecias confiáveis na palavra. O Criador não é de deixar nenhum dos seus filhos em confusão sobre um assunto tão importante como este. Agora, o inimigo também não quer que você abra os olhos para um assunto igualmente importante para ele como esse. A palavra diz que tudo ele nos apresenta antes que aconteça. Lá em João 14, 29, ele disse, eu digo isso a vocês antes que aconteça, para que quando isso acontecer, vocês acreditem. Então, existem uma lista, se a gente fosse fazer uma lista de profecias,
a gente poderia chegar nos 26 pontos, 25 a 26 pontos de profecias claras que nos apresentariam, exporiam as características do anticristo dentro da escritura, biblicamente. Não é porque eu acho, não é porque eu leio uma palavra assim, essa palavra está dizendo isso. Não, eu tenho de ter um bom fundamento para que eu possa entender que aquilo realmente está se referindo ao que eu acho, não ao que eu penso. Então, todas as profecias que nós encontramos na palavra, e esse assunto é tão interessante que a gente, mais uma vez, não vai ter tempo de terminar ele hoje, todas as profecias que nós encontramos no que se refere ao anticristo, elas devem coincidir com essa pessoa que lidera essa organização que Paulo fala, e Paulo chama de ministério do erro, operação do erro, e trabalha diretamente para Satanás. Então, eu não posso pegar algumas profecias, uma profecia, algo isolado, que aleatoriamente pode se encaixar com alguém furtivamente, e dizer que isso aí se encaixa com o anticristo, e ignorar todos os outros pontos. Geralmente é assim que as pessoas fazem. Elas vão pegar um texto, elas vão pegar, por exemplo, um texto como esse de Apocalipse, que fala dos decapitados, que vão ser decapitados, e diz, olha, isso aqui aconteceu, os jihadistas mataram as pessoas, até hoje matam decapitados lá no Oriente Médio, os cristãos, então é a besta. Eu não posso fazer só isso. Então, de pegar todo um conjunto de evidências, para que eu possa, então, entender como essas evidências vão nos apontar se realmente aquele personagem que eu acredito que é ou não, ele se encaixa dentro da profecia. Tem que ter um método de interpretação das profecias, não é só chegar e ler e dizer isso aqui se refere àquilo. Nós não podemos fazer isso. Então, por exemplo, o número 666, outro exemplo. A profecia diz que é o número de um homem, no livro do Apocalipse, Apocalipse 3, 17 e 18, diz que nenhum homem vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta, o número do seu nome, e quem tiver inteligência, compreensão, calcule o número. Muito bem. Se eu for para o cálculo tradicional, até o meu nome pode dar 666. Se eu tiver o meu nome, uma letra D, D lá no algarismo é 500, e eu fizer uma soma, né? Por exemplo, o Ronald Reagan, ou Muhammad Ali, ou qualquer outro nome, ele pode dar o 666. Agora, por causa disso, é a besta? É o anticristo? Não. Eu tenho que pegar todas as outras evidências, referências, e juntar. E se encaixar tudo, não apenas esse ponto, aí sim você começa a ter uma base mais sólida para trabalhar com relação a isso. Então, eu não posso usar 666 para declarar que seja fulano de tal, que seja o pastor tal, que seja o cantor tal, que seja o Macron. Tem gente até hoje iludido com essa história de Macron. Você vai nos grupos aí do Telegram, na internet, você vê que tem pessoas esperando o Macron ser anticristo. Por favor, Macron, nada a ver, né? Não vou nem perder tempo com isso, com falar em Macron sendo anticristo. Então, a palavra é muito clara. Nós precisamos ir na fonte, e a fonte são as profecias, o que a palavra diz. Isso é que é preciso, isso é que é intacto. Sobre essas características, eu falei agora há pouco sobre 20 quantas? 25 ou 26, né? Nós temos 14 aqui. Fez aqui um tempo atrás uma lista. Nós temos 14 perguntas que, de acordo com estas perguntas, a resposta a estas perguntas, nós vamos, então, ter uma elucidação se o anticristo ele é islâmico. As pessoas pensam muito, o anticristo ele é do Islã, ele vem da Turquia, o antigo Império Otomano vai ser ressuscitado. Nossa, já pensou? O antigo Império Otomano será ressuscitado. Então as pessoas ficam com esses pensamentos. Então, vamos iniciar e vamos começar a questionar realmente, e de acordo com essas perguntas objetivas, que vão nos levar para o nosso objetivo central, que é a escritura, que é a profecia, a depender das respostas a isso, nós vamos então ter a destrinchar essa coisa, se o anticristo ele é do Islã, ou se não é, se existe o anticristo islâmico, se o Joel Richardson está correto no livro dele, ou não. Tudo bem? Primeira pergunta, primeiro questionamento. Vamos iniciar. O Islã destruiu 3 nações, exatamente quando ele surge, e 1260 anos antes
de ser mortalmente ferido politicamente? Essa é a primeira pergunta, a primeira indicação fundamental. Por que a pergunta é essa? Porque é exatamente isso que a profecia diz que o anticristo, que o chifre pequeno de Daniel haveria de fazer. Ou seja, destruir 3 nações no seu surgimento e, na sequência, 1260 anos depois, ser mortalmente ferido. Aí a resposta a essa pergunta é um sonoro não. Não, de forma alguma. O Islã, você não tem registro histórico do Islã ter destruído nenhuma nação, em 3 nações. E 1260 anos depois deste evento, você tem outro evento chave demarcando uma ferida mortal política. É isso que diz na profecia. Mas o Vaticano fez isso em 538, quando ele, no seu surgimento político, o seu poder político civil, ele aniquilou 3 nações, 3 povos, que foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. E exatamente 1260 anos depois, ele perdeu seu poder político em 1798, quando Napoleão Bonaparte retirou o Papa do poder. Interessante isso aqui. Muito interessante mesmo. Então, essa primeira característica não se encaixa para um anticristo islâmico, porque Daniel 7:24 diz: e os 10 chifres deste reino são 10 reis, Daniel 7:24, que surgirão, e outro se levantará depois dele, esse é o chifre pequeno, esse é o anticristo. E ele deve ser diferente do primeiro, e ele deve destruir 3 reis. Então, o profeta Daniel identifica aqui os chifres sobre uma certa besta que ele viu na visão. Então, em Daniel 8:20, você vê que os 2 chifres no carneiro que Daniel vê lá em Daniel 8:20 são, na verdade, os 2 reis da Média e da Pérsia. Não é isso? A profecia é muito fácil. Daniel 8:20 diz: o carneiro que você viu, os 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Quando a Roma pagã, ela caiu em 476, o que aconteceu? Ela se desmembra e se formam 10 reinos separados. Isso é história, fato histórico. Roma pagã cai em 476, se desmembra e formam 10 reinos separados. 3 desses reinos, desses 10 reinos, rejeitaram politicamente a ideia que foi cultivada por Satanás, ecoada pelo bispo de Roma em relação a uma forma universal ou católica de governo, que fosse tanto religiosa quanto política. É a mesma coisa que vai acontecer agora, só que dessa vez vão ter 10 reis que vão dar o poder à besta, né? Isso que fala no Apocalipse. Mas naquele momento, desses 10 reis, são os mesmos, os 10 reis lá da estátua de Daniel 2, 3 rejeitaram. É isso que nós estamos vendo? 3 rejeitaram. Quem foram esses 3? Érulos, vândalos e ostrogodos. Né? Nós não vamos entrar nesse aspecto político não agora, mas eles rejeitaram. Então, o que aconteceu? Eles foram destruídos. Eles foram destruídos. Essas nações rejeitaram esses planos e foram aniquiladas. Aniquiladas mesmo, é questão de genocídio aqui. Você vai ter os érulos, que foram aniquilados em 493. Depois você tem os vândalos, que foram aniquilados. E logo após, os ostrogodos, que... Então, com a queda dos ostrogodos em 538, com a queda deles, dos ostrogodos em 538, essa entidade política, que hoje nós chamamos de Igreja Católica Romana, começou o seu reinado oficial, como a besta mencionada, como o poder, besta é poder, mencionada na profecia de Daniel, e mais tarde é aquela mulher que está lá, na besta, lá no livro do Apocalipse. Então, quais eram essas nações da época? Veja, os 10 chifres que vieram depois a ser a Roma, né, depois que caiu, eram os alamanos, que hoje são a Alemanha, os visigodos, que hoje são a Espanha eram os visigodos, os francos, que hoje são os burgúndios, que hoje são a Suíça, os anglo-saxões, isso aqui fica bem claro, a Inglaterra,
E nós temos também os lombardos, que são a Itália. E você não tem mais nem os vândalos, nem os érulos, nem os ostrogotos. Então, primeiro questionamento. Essa característica do anticristo não é compatível com o Islã. O anticristo não é islâmico. Então, a gente podia falar bastante sobre isso aqui, sobre o general Belisário, lá em Constantinopla, né, os fatos históricos. Acendeu a cadeira papal em 1538, tem a proteção militar do Belisário. Então, fatos históricos esses aqui que aconteceram, que mostram que não cumpre com aí, o esperado anticristo islâmico. Segunda pergunta. Segundo questionamento. Os antigos líderes romanos, eles concederam, entregaram ao Islã seu poder, a influência política temporal, para que o Islã se tornasse uma igreja universal ao mesmo tempo e um Estado político? Repetindo a pergunta, os líderes antigos de Roma, Roma pagã, Roma Estado, Roma Império, eles entregaram ao Islã em algum momento o seu poder para que o Islã se tornasse uma igreja de cunho universal e também um Estado político? A resposta é um sonoro não. Também não. Isso não aconteceu. Jamais. Mas quando Roma estava desmoronando em pedaços, o que aconteceu? Eles decidiram misturar a igreja cristã, que estava paganizada, com o Estado. De modo que assim pudesse se recuperar o controle sobre o povo. Era mais fácil dessa forma. Então, essa mistura que começou ali, de poder da igreja e do Estado, acabou se materializando e hoje conhecida como a cidade do Vaticano. Isso que aconteceu. Então, isso aqui não se cumpre também, mais uma vez, para o Islã, para que ele seja considerado como anticristo. Agora, onde a palavra de Deus nos apresenta isso? Onde as escrituras nos mostram que isso deveria acontecer? Apocalipse 3 e 4. Então, Apocalipse 3 e 4 diz, e eles adoraram o dragão, que deu poder à besta. O dragão, ele passa o poder à besta. E adoraram a besta, consequentemente, porque estão adorando o dragão. Dizendo, quem é como a besta? Quem é capaz de fazer guerra com ele? Esse dragão aqui, ele tem o sentido principal de Satanás, mas no contexto aqui da profecia, ele é o antigo Império Romano. Ele passa o seu poder para a besta. Quem é esse dragão? Apocalipse 12:9 diz, o grande dragão, a antiga serpente, então nós já sabemos quem é esse dragão. Ele nunca se apresenta para o homem na sua verdadeira forma, ele sempre vai estar se subterfugiando, se escondendo na mente, no pensamento das pessoas, através de outras coisas que ele apresenta, ele sempre vai estar se escondendo. 1 Coríntios 10:13 diz que não há tentação, ao homem, que o homem não consiga superá-la. Mas o Criador eterno é fiel, ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, o dragão estava atacando a fé e estabelecendo a base para que a futura marca da besta acontecesse, para que fosse usada contra o povo dos santos do Altíssimo nos séculos futuros. Então, história tinha que ser criado algo para fazer com que brilhasse que era verdade aquilo que se exigiria para uma confirmação. Ou seja, muitas pessoas hoje acreditam em coisas que, na verdade, são simplesmente doutrinas pagãs. E não é o passar do tempo que vai transformar uma doutrina pagã numa doutrina escriturística da palavra. Não vai. Então, ele sempre usou Roma. Por que Roma? Porque o paganismo em si, o miolo do paganismo, ele vem passando durante os séculos. Ele vai lá, pega lá, na época de Noé, Atlântida, Lemúria, vê o dilúvio, vai lá para Egito, aí você tem lá Medopérsia, assírios, aliás, os assírios, Medopérsia, Grécia, Roma, depois Pérgamo, e chega em Roma. Então, ele sempre vai estar utilizando onde está o centro do seu poder pagão. E ele usa Roma. O Vaticano usa latim, chama sua igreja de Igreja Católica Romana, também. Isso é registro histórico. Então, você vai ver que foi um oficial romano, Herodes,
que procurou matar o bebê Messias, causou a morte das crianças. Foi um governador romano, Pilatos, que condena ele à morte, condenou o Cristo à morte. Um soldado romano, um bando romano. Então você vai ver tudo quem está por trás, utilizando o poder religioso, e foi isso que aconteceu mais uma vez, é Roma. Mas Roma precisa de uma nova ordem mundial. Roma precisa de um poder civil. Verdade? Roma precisa de um poder civil. Então, outra característica, tentando aqui resumir o máximo. Outra característica interessante. Terceira pergunta. Nós já vimos aqui não e não. O Islã é um líder hoje, figurativo, perpétuo, que tem mais de uma dúzia de títulos e que todos, 6666, podem ser considerados individualmente. O Islã tem esse líder. Ele tem esse líder. Nós encontramos esse líder. Nós encontramos isso no registro histórico. Nós não encontramos. Não. Agora, se você analisar para os papas que foram eleitos por sucessão, com a morte de cada papa anterior, e em seguida ele deve ter exatamente os mesmos títulos para o cargo de papa, quando é escrito em latim. E você vai ter os mesmos numerais romanos que vão ser iguais ao 666. Não é verdade? É interessante isso aqui. Vai ser igual ao 666. Então, esse é um poder político religioso. Esse é um poder político religioso. Apocalipse 17:3 fala de uma mulher sentada em cima de uma besta. É aquele mesmo espírito que uniu-se na época de Jezabel e de Acabe, o poder político e o poder religioso. Apocalipse 17, verso 3. Também Jeremias, capítulo 6, verso 2, diz assim. Jeremias, capítulo 6, versos 2. Interessante esse texto. Jeremias, capítulo 6, verso 2, nos diz assim. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Ele está comparando aqui a filha de Sião a uma mulher agradável e delicada. E essa mulher agradável e delicada é a noiva do cordeiro. Então, quando você vê a mulher sentada em cima de uma besta, nós também podemos fazer essa comparação. Ela se apresenta como amorável e delicada, mas ela está com um objetivo espúrio para enganar. A quarta pergunta é, o Islã, ele tem sua sede em uma cidade ou uma região geográfica com 7 colinas? Não tem. Mas o Vaticano, ele é chamado extraoficialmente pela maioria dos prelados e membros da mídia moderna, bem como os milhares de autores religiosos e seculares de todas as épocas, da época moderna para cá, como a cidade das 7 colinas. Isso aqui é algo inconteste. Apocalipse 17:3 diz, ele me levou no espírito para o deserto e viu uma mulher sentada em cima de uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E na frente, lá no verso 9, diz, as 7 cabeças são 7 montanhas nos quais a mulher está sentada. A mulher está sentada. Então, você vai para a concordância, lá, Strong, para ver sobre montanha, você tem o Strong 3735, onde fala de montanha. Montanha é uma colina também. É um monte, uma colina. A palavra para montanha é traduzida como colina. É por isso que a profecia é tão precisa. O Vaticano é uma igreja, um poder político estatal, que estão sentados em 7 colinas? Sim. Enciclopédia Católica, página 1529. Diz assim, é dentro da cidade de Roma, chamada Cidade das 7 Colinas, que toda a área do Vaticano está agora confinada. Então, os fatos são claros, os fatos históricos. Também, essas colinas, nós já vimos, quando nós estudamos Apocalipse 13, são a Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilino, a Aventina, é isso? Palatina. Então, é muito claro isso aqui. Isso não se aplica ao Islã. Outro questionamento. O Islã também foi ferido politicamente em 1260 anos, depois de receber seu poder da Roma pagã, e depois de matar centenas de milhões de hereges, entre aspas, vamos dizer assim, e depois reassumiu um poder
ou está em processo de recuperação de um poder de forma universal? Não, não. Mas o Vaticano foi politicamente destruído, vamos dizer assim, aniquilado por Napoleão em 1798. Já vimos isso, quando o general Berthier invade lá o Vaticano e prende o Papa. E a partir de 1929, o processo de devolução dos estados papais começou a se efetivar entre o cardeal Gaspari e o primeiro-ministro, o Mussolini. Eles assinaram lá o Pacto no Palácio Latense, que concedeu ao Vaticano o seu poder de igreja e Estado, mais uma vez. Então, a história não mente. Esses fatos não se aplicam ao Islã. O sexto questionamento: o Islã tem um líder que diz ser um Deus na Terra? Não. Mas os papas afirmaram muitas vezes por escrito que eles são um Deus na Terra. Olha só que coisa. Você vai encontrar várias declarações em que eles dizem que são Deus, eles dizem que são iguais ao Messias, eles dizem que pode desfazer da palavra, nós já vimos isso, Apocalipse 13, eles dizem que pode mudar a lei, e tudo isso se encaixa com Daniel 7:25. Se encaixa com Daniel 7:25. Outro ponto. O Islã prega outra versão de Jesus aos cristãos, outra versão do Messias, né, aos seus servos, como sua principal missão na vida? Não, não faz isso. Mas o Vaticano está documentado como fazendo isso há quase 2000 anos. Então, o anticristo, ele simplesmente não vem para matar. Ele não vem simplesmente para querer pegar todo mundo e degolar. Ele faz um papel de ele tenta se colocar no lugar do Messias, do ungido. Então, ele tem de falar de uma forma dissimulada para enganar. O palco dele são os chamados cristãos. Então, quando se começa a raciocinar sobre estas coisas, nós percebemos que não tem sentido, vai caindo por terra toda uma narrativa que tenta se criar em cima de um tal do anticristo islâmico, muitas vezes para tentar criar terror na mente das pessoas. Claro que eles têm o seu lugar no cumprimento profético em muitas coisas, claro que sim, mas tentar tirar o foco que a palavra apresenta claramente, tentar colocar atributos simplesmente por um achismo, por uma circunstância, é isso que a gente não pode fazer. A palavra não nos apresenta isso. Outra coisa, o Islã afirma ter o poder de perdoar os pecados dos homens, porque é isso que o anticristo faz. A palavra diz que ele abriria sua boca em arrogâncias e blasfêmias. Não é isso? O que são arrogâncias? O que são blasfêmias? Lembra daquele texto? Aquele texto lá, quando Cristo, o Messias, ele diz, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus dizem, ele está blasfemando. Só quem pode perdoar pecados é um. Mas o Filho de Deus, revestido da autoridade do Pai, ele tem poder para perdoar pecados, sim. Agora, o Islã não faz isso. Mas o Vaticano faz. Ele inventou uma doutrina de reconciliação na qual os sacerdotes podem perdoar os pecados dos homens. Então, as coisas vão ficando claras. O Islã matou também mais de 500 milhões de cristãos, de hereges, durante um período de 1.260 anos? Não. Mas de 538 a 1798, isso aconteceu sim com o Vaticano. Tanto que o Papa João Paulo II, ele admitiu publicamente, fez uma meia-culpa, que foi transmitido lá para o mundo todo em 12 de março de 2000. Ele fez isso, admitiu isso aqui, por mais de 500 milhões de pessoas. O Islã nunca fez isso. Os políticos do mundo também clamam para agradar o Islã, para melhorar sua carreira política? Não, claro que não. Mas todos os políticos do mundo, em acordo público, né, precisam agradar, ou nem sequer vão falar mal com relação ao líder do Vaticano. Você vai ver Ronald Reagan, William Jefferson, Clinton, presidente Clinton, Tony Blair, Barack Obama, e todos os outros mais, vocês vão ver que eles precisam, de alguma forma, agradar o Vaticano. O Islã mistura paganismo em suas formas com o cristianismo? Não, também não. Agora, o Vaticano faz isso. E eles admitem por escrito que eles fazem isso. Por exemplo, aquela cruz invertida. E tantos outros símbolos mais. Aquela mitra papal, que na verdade é uma mitra de Baal. Então, não existe o anticristo. Isso
reis do mundo a se curvar. O Islã força os reis do mundo a se curvarem a ele adoração? Não. Mas todo papa exige que os líderes políticos menores se curvem diante dele e beijem lá aquele anel, né? Na Câmara. Então, os presidentes dos Estados Unidos fazem isso. Há portas fechadas devido à Constituição americana, né? Que formalmente diz que existe separação entre igreja e Estado, mas não existe já há um tempo, viu? A gente pode falar sobre... Tem uma... Não sei como é o nome, rapaz. Não sei se é uma ordem executiva. Uma ordem executiva desde a época do... As denominações lá nos Tá picotando, irmão. ninguém sabe. Cortando, né? Mas vocês ouviram agora, foi falado, Não. existe uma ordem, não sei se é ordem executiva, um nomezinho assim, em que lá nos Estados Unidos, desde a época do... Basicamente, todas as denominações recebem lá a sua... Todas as denominações que recebem algum tipo de vínculo com o Estado, né, em agências governamentais, ou seja, elas são vinculadas ao governo. Elas são vinculadas no sentido de repassar informações e trabalhar como agências, né? Agências governamentais trabalham para o governo. A gente pode ver depois disso um dia com mais calma. E também, outra coisa, o Islã tem um líder, algum líder, né, de natureza homossexual? A gente sabe não, de forma alguma, pelo contrário. Mas muitos papas, cardeais, bispos, padres, muitos nós sabemos dos escândalos, os escândalos que acontecem aí. Então, no ano 2000, por exemplo, tem um tempo, foi descoberto que muitos prelados católicos estavam com problemas relacionados a essas doenças infecciosas, como AIDS, 11 vezes até maior do que qualquer outro grupo. E essa doutrina do celibato, o que é que essa doutrina do celibato é deles? É um cumprimento daquela palavra que está Daniel, lá de Daniel, que diz que não teria amor, né, às mulheres. Tem um texto lá em Daniel que diz isso, né? Olha, não terá amor às mulheres. Então você vê que a doutrina do celibato é isso, é um cumprimento disso aí. Então, Daniel 7:25, por último, é o 14º ponto, a gente não se estender muito, só um resumo isso aqui. O Islã mudou alguma coisa na lei de Deus, na lei do Criador, e impôs aos cristãos, aos cristãos, aos servos do Altíssimo, não importa. Não também, mas o Vaticano fez. Daniel capítulo 7:25 diz que uma das características do anticristo seria mudar os tempos e a lei. E aí você vê o dia do sol, o antigo dia do sol, o dia de Mitra, que veio passando de tempos em tempos, de geração em geração, foi renomeado, colocado o nome de domingo e colocado para os cristãos como sendo um dia da ressurreição, para que todo mundo pensasse que foi um dia que foi modificado, que foi imposto, e que todo mundo tende a adorar nesse dia, quando na verdade é um dia do sol. Então, o Islã, conclusão, não pode ser o anticristo. Por quê? Porque quem cumpre todas as profecias é Roma. É Roma. Então, o objetivo de se criar essas coisas, na verdade, é para que se tire o foco. Se tire o foco. As pessoas não percebam. As igrejas, a grande maioria do sistema religioso, não ensinam profecia. Você vê o pessoal falando em profecia aí, de verdade, nas igrejas, não estão falando sobre isso. Eles estão preocupados com um monte de coisa. Tem gente aí que prega que você não sabe se ele é um pregador ou se é um psicólogo. Nada contra. Mas se você vai pregar a palavra, você tem que pregar a palavra. Mas parece que o pessoal, sabe, a maioria das igrejas, você vê até no YouTube, é um fundo preto, a pessoa senta lá na frente com o microfone e começa a falar, é como se fosse uma autoajuda para as pessoas. Ou autoajuda, ou a filosofia, né, sei lá, alguma coisa desse tipo. E o conhecimento profético sobre os eventos que nós tanto necessitamos hoje fica sendo levado de lado e as pessoas, ignorantemente, começam, então, a não estarem preparadas para as coisas que vão acontecer. Aí alguém vem e lança um livro, que nem o Joel Richard lançou,
o movimento vai se espalhar, as pessoas dizem, realmente, isolado, esquecem de tudo isso que a gente viu e mais outras coisas ainda, e assim é que entram os erros. Isaías 30, 9-10 diz assim, que este é um povo rebelde, crianças mentirosas, crianças que não ouvirão a lei do Altíssimo, que dizem aos videntes, não veja, e aos profetas, só profetizem para nós coisas certas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Infelizmente, hoje, uma parcela do mundo evangélico religioso está dessa forma. As pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a palavra, estão dispostas a acreditar somente em coisas que sejam suaves, coisas que sejam agradáveis, que na verdade são enganos. Imagina se levanta um João Batista hoje, dentro do meio religioso, para proclamar certas coisas. As pessoas vão achar ofensivos. A pessoa, quando estivesse pregando ali, né, só pregava uma vez, não pregaria mais. Então, as pessoas não estão dispostas, na grande maioria das vezes, a ouvir as coisas. E por que as pessoas estão escondendo essas coisas? Porque tem pregadores que não falam mais dessas coisas. Por que eles não querem mais falar sobre isso? Porque a grande verdade é que apenas eles estão seguindo também ordens do Vaticano, para que não seja exposto a verdade da forma como é. Então as pessoas não precisam saber dessas coisas. As pessoas não precisam estar preparadas para essas coisas. Infelizmente, é isso que está sendo mostrado aí amplamente. Agora, nós precisamos estar preparados? Precisamos sim, porque não vai haver um arrebatamento secreto, como muitas pessoas pensam, para que quando esses eventos acontecerem, a pessoa simplesmente sumir. Não vai haver. Então, qual é o nosso objetivo? Eu digo nosso, de todos nós. É estarmos preparados para não sermos enganados. Na verdade, a gente não ser enganado. É por isso que a primeira coisa, eu volto a repetir mais uma vez, no Monte das Oliveiras, lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos chegam até Cristo e perguntam, diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos. Antes de ele falar qualquer coisa, eu já repeti aqui várias vezes, e vou repetir quantas vezes for necessário, a primeira coisa que ele diz é, cuidado que ninguém vos engane. Hoje, o que nós temos de engano na praça, a gente não tem ideia. Nós temos enganos de todos os tipos. Nós temos enganos com coisas que merecem, que são importantes, aliás, enganos também com coisas que não são importantes, mas também são enganos que podem levar a pessoa a ser enganada por uma coisa realmente importante. Então, que nós possamos ter certeza sobre a verdade, que nós possamos fazer como os bereanos. Os bereanos, eles estudavam, eles viam e eles seguiam apenas a palavra. Eles não se deixavam levar por um contexto, por um verso isolado apenas. Da mesma forma, hoje, nós precisamos seguir em frente com o que a palavra nos apresenta, fazendo um contexto, uma ligação dentro da palavra, para que nós tenhamos um molde sobre a verdade. Porque, imagina só, alguém chega e diz assim, olha, o anticristo ele é islâmico. Então, pode querer desmoronar tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós acreditamos dentro da palavra com relação a esse tema. Mas se nós estivermos preparados dentro da palavra, nós não sejamos enganados. É um engano a menos para os últimos dias. Então, que o nosso eterno Pai Celestial, ele nos abençoe, ele nos fortaleça, nos ajude a permanecer firmes na sua palavra, apenas no assim diz o Senhor, assim diz o Eterno, assim diz o Criador, e que nós possamos seguir em frente e possamos ser firmes e fortalecidos cada dia mais. Amém. Amém.